Meu nome é Bruno, eu tenho 35 anos. Eu nasci e cresci aqui na cidade de São José do Rio Preto e eu entrei aqui no departamento em 2012. Eu trabalho com a área computacional, né? Eu dou suporte nos computadores e tanto a parte de pesquisa quanto a parte didática. Sou o Fábio, tenho 40 anos, né? Sou nascido na cidade de Santa Bárbara do Oeste, próximo aí da região de Piracicaba, Campinas. Fiz a minha formação lá, eu sou formado em Física, bacharelado em Física, e após o bacharelado eu fui fazer o doutorado dentro do Instituto de Biologia, na área de Bioinformática, e trabalhando já com essa interface entre a Física e a Biologia. Eu sempre gostei da área computacional e as coisas aconteceram meio que por acaso, né? Apesar de eu gostar e buscar, as oportunidades foram surgindo. Eu entrei ainda na época do ensino médio, eu entrei no curso técnico de informática, gostei. Depois, logo em seguida, fiquei sabendo aqui do curso de ciência da computação, aqui do Instituto, né, do IBIUS. Então, eu fiz a prova, né, ingressei. E durante o curso eu também via outra possibilidade, que era de trabalhar aqui na Unesp. E me interessei, né? Ainda não tinha nenhuma perspectiva de ter uma vaga aqui. E logo no último ano, quando eu estava fazendo o TCC do meu curso, apareceu uma oportunidade. Um amigo meu indicou o edital e eu me interessei e me entreguei, né? Que era tudo que eu queria na época. E então, desde então, eu estou trabalhando aqui no Instituto, no Departamento de Física, seguindo essa área computacional, que eu acho que é o que bem o perfil que eu estava buscando. Bem, se eu esquecer alguma coisa, vocês me lembram. Mas a física, ela acho que começou a surgir para mim quando eu ainda era criança, né? Eu estava folheando alguns livros e me deparava com assuntos de astronomia que me fascinavam, assim, né? Então tive alguns professores de ciências assim que também estimulavam nessa vontade. Aí eu, pensando em astronomia, no ensino médio eu vi que a astronomia tinha muito a ver com física. E daí então eu busquei o curso de física, entrei lá com esse intuito, né, de estudar, conhecer cada vez mais sobre astronomia. E no segundo semestre teve uma disciplina de introdução à astrofísica e astronomia, que eu fui conversar com o professor e ele falou que precisava saber um pouquinho de termodinâmica e eu falei, tudo bem, um pouquinho eu sei, eu fui lá, me matriculei. Só que depois, na primeira aula, ele já começou a falar de radiação de corpo negro e eu vi que eu não estava preparado para aquela matéria e tranquei. E fiquei meio desolado, assim, buscando o que eu vou fazer agora. E daí a minha namorada, então, ela era daqui da região e sempre vindo para cá, na cidade de Tanabi, eu sabia que tinha Unesp, sabia que tinha biofísica. E comecei então a pesquisar um pouco sobre o que seria biofísica. E lá na Unicamp não tinha nenhum grande grupo que estudava biofísica. E eu acabei encontrando esse tipo de conhecimento no síncroton, né, que ficava lá ao lado. E comecei a me envolver então no grupo de ressonância magnética nuclear, que era voltado para biomoléculas. E eu comecei a me interessar por essa área. E depois segui o estudo com doutorado, também mais voltado para a parte computacional, de bioinformática. E quando eu estava no meio, para o final do doutorado, surgiu o concurso, né, para trabalhar aqui. Então achei que era algo bem positivo, prestei e depois então comecei a trabalhar. Agora fazem 13 anos que eu estou trabalhando no laboratório de ressonância magnética nuclear. Da minha área, normalmente, pelo menos o pessoal aqui do campus aqui de Rio Preto, né, a maioria acaba seguindo para a área de desenvolvimento de sistemas, de software. Apesar de eu ter tido um contato com isso, não era uma coisa que me trazia paixão, né, para trabalhar. E eu também nunca fui muito acadêmico, assim, no sentido de desenvolver pesquisa por si mesmo. E aqui no departamento, trabalhando como técnico, foi um meio termo muito bom, que é muito positivo, que eu consigo ter esse contato com a parte acadêmica, ajudando na pesquisa, mas não desenvolvendo ela diretamente. Então, essa foi acho que a impressão mais positiva que eu tive de trabalhar aqui, que é justamente essa dinâmica de trabalho daqui, que é muito próximo, eu acabo trabalhando muito próximo desse desenvolvimento de pesquisa, mas
não necessariamente desenvolvendo ela e nem seguindo que eu não estava muito satisfeito na época, né? Então, quando eu estava lá, né, do meio para o final do doutorado, né, surgiu essa vaga. Aí eu achei que seria um desafio, algo interessante. E eu já conhecia alguns dos professores aqui que eu conheci em congresso, né, o professor Chaine, o Vitor, eu conheci ele em congressos, dando palestras, e o professor Arne foi da minha banca de doutorado. Então isso foi algo positivo, que eu já conheci um pouco o pessoal, e quando eu cheguei aqui eu fui muito bem recebido por eles. Eu subi as escadas e lembro de ter ido lá na sala do Marcelo, do Arne, eles olharem e falarem assim, eu te conheço, né? E então eles me receberam de braço aberto e foi bem interessante estar aqui desde o começo do laboratório, né? Eu cheguei, o prédio do centro multiusuário ainda estava em construção, e daí então deu para estar presente quando o equipamento chegou, eu vi ele sendo instalado. Então isso foi muito positivo, e estar nesse ambiente, como o Bruno comentou, né? de ser algo, um lugar que realiza pesquisas de ponta, e a gente está sempre em contato, então, com o que há de mais interessante e moderno dentro da área. Aqui é o que a gente pode, acho que, mais falar, que a gente sempre percebe, a gente sempre vem discutindo, né? Isso é uma coisa diária quase. A gente percebe muito falta de recurso humano aqui. É sempre um problema muito grande. E por conta disso, acho que o principal que a gente consegue colaborar é tendo justamente trabalho em equipe, sempre um apoiando o outro. E isso de uma forma não só assim do departamento, mas aqui no Instituto como um todo, a gente acaba sempre trabalhando, tentando ajudar um o outro, e acho que a maior contribuição que a gente consegue dar é isso, fazer funcionar com o recurso que a gente tem. Então, a gente acaba adaptando, né? Tanto a parte didática, a gente tem alguns problemas, né? O Barbosa aqui já, né, tem muita coisa para falar, né, sobre isso, mas a gente acaba se desdobrando para poder fazer as coisas funcionarem, né, no dia a dia. E, como eu falei, na parte didática, na parte de pesquisa também, porque mesmo sem recursos, mas a gente sempre consegue dar um jeito, adaptar e fazer funcionar, nem que seja de alguma forma mais simples, mas que pelo menos dê algum resultado. Bem, então no laboratório de ressonância, né, eu acho que uma das contribuições que eu acabo participando é sobre esse laboratório que foi inaugurado na época que eu vim para cá. Então, muitas linhas de pesquisas foram adaptadas para utilizar esse equipamento que era até então novo aqui, e ainda hoje ele é um dos mais importantes dentro do estado de São Paulo, do país. Então sempre tem muito aluno, sempre vai muito aluno interessado em aprender em algo desde o começo, ali, desde os primeiros passos ali dentro do laboratório, de como preparar uma amostra, de como coloca no equipamento, como que utiliza o equipamento. Não é um equipamento tão simples assim, mas a gente consegue, junto com os alunos, estar colocando ele sempre em funcionamento. E como o Bruno destacou, né, essa questão da falta de recursos humanos, faz com que a gente cresça e consiga trabalhar em momentos que são bem desafiadores, né? A Unesp, até mesmo há pouco tempo, ela passou por uma crise financeira, e isso agravou muito, desde da manutenção do laboratório, que a gente conseguiu manter funcionando desde então, até as aulas que a gente, eu e o Bruno mesmo, que fomos migrados para começar a trabalhar, né, dentro das aulas de graduação. E isso eu acho que a gente tem tudo a crescer, né? Junto com o pessoal que estava aqui desde há mais tempo, né? O Barbosa, que ainda está, o Paulinho, a Ilva, o Marcelino, né? A gente sempre aprendeu muito com eles, né? O Barbosa, que está bem próximo da gente ainda, né? A gente aprendeu diversas coisas com ele, né? Desde a parte do laboratório didático, assim, né? Hoje, se estou lá com vocês mexendo com o osciloscópio, com certeza é mérito do Barbosa, assim, porque não era algo que fazia parte do meu dia a dia. E, além disso, lidar, né, com as coisas do dia a dia, com uma certa burocracia que tem, é algo que a gente sempre aprendeu muito com eles. Aí, como eu disse, né, minha paixão sempre foi a área de computação. E aqui a gente tem uma liberdade, não sei se é a palavra ideal para falar sobre isso, mas talvez acho que é o que mais encaixa aqui no momento,
liberdade para explorar novas tecnologias, testar novos ambientes, né? Eu acabo trabalhando muito com Linux e a gente consegue testar muitas coisas, principalmente com o pessoal mais próximo de mim, assim, que é o Alexandre, o Vitor, que agora acabou de sair do instituto, mas a gente acaba testando muita coisa e o pessoal apoia muito, né? Às vezes, esses dias, né, o Alexandre quis comprar alguns equipamentos e ele falou, vai dar certo? Eu falei, vamos testar aqui, vai funcionar assim, né? Então a gente fez e as coisas vão funcionando, né? A gente vai explorando muito isso. Isso eu acho muito interessante aqui. A gente tem essa liberdade de acompanhar as coisas, as novidades da área e mesmo assim ainda usar coisas que o pessoal usa em grandes empresas por aí. Lógico, com as limitações que a gente tem aqui, né, no campus, tanto de recurso financeiro, né, de recurso humano, os materiais que a gente consegue adquirir, mas de uma forma geral a gente consegue fazer numa escala pequena. E aí é por conta disso mesmo que eu acho que a parte assim, acho que mais complicada é justamente isso, que são os recursos. E aí falta gente, falta material, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria. E isso é uma forma bem geral mesmo, isso a gente consegue aplicar em tudo daqui. E infelizmente, acho que não é falta de vontade mesmo, mas o Fábio que também está aqui para falar um pouco disso, mas a gente sempre vai tentando fazer as coisas com o recurso que a gente tem. E assim, de uma forma geral, acho que tá indo bem, né? Mas a gente sempre gostaria de fazer mais, acho que a gente tem condições de fazer mais. Tanto para, acho que principalmente que a gente acaba vendo para os alunos, né? Porque os alunos entram e saem, a gente vê isso o tempo todo. E aqui é um lugar de formação e quanto mais a gente conseguir dar uma formação de qualidade, a gente vai ter gente mais capacitada fora daqui depois, né, no mercado de trabalho, ou até mesmo que a gente sempre vê casos do pessoal que volta aqui para o instituto depois de um tempo. Então, quanto melhor a formação, melhor para todo mundo, né, para a sociedade, para o próprio campus. Bem, algo que eu considero muito positivo, né, no IBIUS, o departamento, por estar dentro do IBIUS, é a diversidade e a pluralidade que a gente encontra aqui dentro, né? Não é só um laboratório de ressonância. Eu não venho aqui às 8 da manhã, entro no laboratório e fico medindo. Não, o IBIUS ele oferece mais, né? Dentro do IBIUS a gente tem vários projetos acontecendo. Eu mesmo já acabei participando de alguns, né, como algo bem diverso, como o Clube do Livro, como aula de karatê que eu faço com meu filho, com a própria creche que tem aqui dentro, né, o CCI, que meu filho mais velho, agora meu filho mais novo está lá, né? Então ele traz pra gente uma diversidade tão grande que projetos que começam, terminam. Eu já fiz aula de yoga aqui. E sempre tem mais, sempre tem algo novo acontecendo, né? E quando a gente começou a ajudar nas aulas também é algo que veio agregar. Eu não estou só no laboratório, eu estou lá na aula com vocês, né? E isso fez com que eu tivesse novamente um contato ali com disciplinas que eu já não via há muito tempo, né? Desde Física 1, Física 2, Física 3, 4, Física Moderna. Então, coisas que já tinham ficado ali atrás na minha formação, eu tive que rever, voltei para o laboratório, fazer os experimentos novamente, tentar ajudar, né? Às vezes a gente está lá, como o Bruno comentou, a gente trabalhar com o que tem, a gente olhar o material e tentar talvez propor um experimento novo que não tinha antes, que estava disponível. Então tudo isso eu acho que é bem enriquecedor aqui dentro do IBIUS. Quando eu vim para cá, né, o foco sempre foi biofísica molecular, né? Então tinha vários grupos que trabalhavam com proteínas, com várias técnicas espectroscópicas. Aí a gente tinha uma ressonância e eu comecei a investigar que tinha uma afinidade com aquilo que eu tinha desenvolvido no meu doutorado, que não era bem a linha de pesquisa daqui, né? Eu comecei a ver que dava para fazer estudos de metabolismo, né? Então a gente conseguia então identificar uma série de compostos dentro de uma amostra e essa amostra poderia ser uma cultura de célula, poderia ser uma amostra de humano, poderia ser de plasma, de urina. Então eu comecei a propor, né, esses tipos de trabalho e com o pessoal que está aqui desde a física, o pessoal da biologia também tinha amostras que antes iriam ser descartadas e de repente falou, não, passa pra gente, vamos ver o que a gente consegue trabalhar com isso. Então a gente começou a trabalhar com metabolômica, né, que é algo que até então
a gente não desenvolvia aqui e hoje acabou sendo uma das linhas de pesquisas que estão em atividade, né? A professora Fátima está levando ela bem para frente. O professor Fernando também agora está com um projeto começado na área de fazer metabolômica de café, que é algo bem interessante. Então a gente abre o nosso leque do que a gente consegue investigar, do que a gente consegue fazer. O pessoal da biologia, a Paula Hall, a Marília, ela também embarcou nessa. O pessoal da engenharia de alimentos também está se mostrando bem interessado em começar a desenvolver pesquisas que vão para esse lado. Então estar aqui desde esse começo, né, e sempre auxiliando as pessoas desde como que faz a preparação de amostra, como que faz as análises. Então isso é algo bem interessante que eu gosto bastante, que faz parte do dia a dia nosso. É um contato diferente, né? Nunca foi, não tem nenhuma proximidade, né? Até mesmo o curso de computação que eu fiz aqui, a gente tem muito pouca aula prática de física, inclusive, né? A gente tem algumas da área de computacional, aumentou hoje, né? Que teve uma reformulação da grade. Então esse contato, assim, foi um choque, porque ao mesmo tempo foi muito legal, né? Assim, muito bonito de ver, os experimentos são muito bonitos, né? São muito completos, muito coisa que a gente vê na teoria, vê no ensino médio, vê na graduação, e depois ver tudo aquilo ali, é fantástico, né? Ver aqueles equipamentos demonstrando ali, e eu acho que a gente consegue passar um pouquinho disso para os alunos, né? Mostrar a beleza do que você vê na teoria, conseguir aplicar ali na prática. E assim, cada turma é um desafio novo, parece que é sempre a mesma coisa, a mesma disciplina, mas toda turma tem uma novidade, é um experimento que a gente descobre uma coisa que a gente não tinha visto nos outros anos, algum detalhe, ou algum errinho, ou algum acessório que a gente não sabia direito para que funcionava, como funcionava. Então a gente vai aprendendo também ao longo do tempo, quanto mais tempo fica ali, a gente vai vendo novidades. E então, assim, é muito claro que é uma evolução constante, né, desses experimentos. E tanto a parte, acho que dos experimentos, né, que eu estou falando, e a parte de contato humano ali, que você vai conhecendo pessoas, né, essas pessoas que vão entrando e saindo do curso, vão passando por nós, e a gente vai tendo também vai agregando, né? Acho que a gente consegue contribuir talvez com um pouquinho, e eles com certeza contribuem com a gente também para um crescimento pessoal. Bem, participar das aulas, né, da graduação, eu acho que é algo que veio de uma necessidade, né, do departamento, não tinha gente suficiente para estar lá, né? Quando eu e o Bruno entramos aqui, tinham mais 3 técnicos, né? O Paulinho, o Barbosa e o Marcelino, que cuidavam de lá, e de repente só ficou o Barbosa, né? Assim, de uma hora para outra só se viu ele, e não tem como uma pessoa tomar conta de todos os laboratórios e continuar com um monte de coisa que o Barbosa faz aqui no departamento. E ir para lá, no começo, foi um grande desafio, né? Acho que ainda é, mas no começo aquele choque, né, de voltar para um laboratório, né? Acho que fazia mais de 10 anos que eu tinha saído dos laboratórios como aluno, né, e agora estar lá nesse outro papel foi um grande desafio. E hoje, depois de alguns anos, né, que a gente está lá, acho que veio para acrescentar muito no meu dia a dia. É muito legal estar de volta a um laboratório de física e estar presente agora, né, em todos os laboratórios, desde da mecânica, na parte termodinâmica, parte de eletrônica, que foi com certeza o maior dos meus desafios, parte de ótica, fantástica, e física moderna, então, porque a gente está tendo contato com os alunos, mostrando isso que a gente vê como uma beleza mesmo, assim, né? Você monta um experimento, está mostrando um método científico desde o começo que vocês veem lá, né? Um método científico. A gente está ajudando a criar esse pensamento, né, de você elaborar um experimento que você controle suas variáveis para que você possa extrair informação dele, então, e mostrar como isso vai aumentando ao longo do tempo, né? A gente começa lá no laboratório de física jogando bolinha, que é legal. A gente começa depois a mexer com termodinâmica, né, que daí é mais complexo e um pouco mais abstrato. Vai para a parte de circuitos eletrônicos, que não é um grande enfoque aqui dentro do nosso departamento, né? Mas ele agrega muito ali para o nosso conhecimento dos sistemas, e faz a gente pensar, até mesmo no nosso dia a dia como técnico aqui,
eventualmente a gente tem que mexer com coisas eletrônicas e com certeza se não fosse o estar presente lá nos laboratórios eu não ia conseguir mexer em quase nada disso. Ainda mexo muito pouco, mas quando tem que mexer em alguma coisa, o que eu aprendi lá nos laboratórios ajuda bastante. E estar em contato com a física moderna é fascinante, né? Acho que quem está participando lá daquele laboratório está tendo contato com experimentos que mudaram a nossa visão do universo, né? São todos experimentos que de alguma forma estão envolvidos com ganhadores de prêmio Nobel e faz com que a gente reveja como é a natureza. Então, estar lá nesse momento é bem bacana. Marcante, eu acho que o próprio ingresso aqui no departamento, né, marcou muito. Foi uma fase da minha vida muito turbulenta, né, eu poderia dizer, e aqui o departamento foi muito acolhedor, né? Fui bem recebido pelos alunos, pelos técnicos, pelos professores. E assim, eu estava muito perdido na época e você acaba ingressando aqui, diferente de uma empresa, você muitas vezes está sozinho na sua área ali, você tem que pedir ajuda talvez para outros técnicos de outros campos ou de outros departamentos. Você não tem uma equipe para trabalhar na sua área, né? Isso que eu quero dizer. A gente tinha como o Fábio comentou, né, na parte de laboratório didático, a gente até tinha mais técnicos, né? Então nessa parte sim, a gente tinha um pouco de apoio, mas naquela área sua ali mesmo, geralmente você não vai ter muito desse apoio. Então foi um choque, mas eu fui muito bem acolhido. E por outro lado também o que eu percebi, assim, a parte negativa, desse mesmo jeito que eu fui bem recebido, eu senti que o pessoal tinha o pessoal, como que eu posso dizer, parece que tinha um pouco de cautela para pedir ajuda, parece que demorou para eu conseguir ganhar a confiança de todo mundo, né? Então aos poucos a gente foi fazendo vários trabalhos juntos e acho que essa confiança foi sendo construída, né, ao longo do tempo. Isso. É algo positivo, tem muita coisa, né? Eu acho que essa pluralidade que eu falei lá atrás, né? Eu acho que ela vem para mostrar assim, os vários lados positivos que eu encontro aqui dentro. Desde o laboratório de pesquisa que eu atuo, que eu acho que sempre teve muitas pessoas interessadas em levar ele para frente, né? Voltar, né, como quadro docente aqueles que eram alunos enquanto a gente ingressou aqui, né, o Ícaro, que está lá agora como coordenador da ressonância, a Daiane e a Ana Paula, que eram alunas quando eu entrei aqui. Então, todos eles, é bem legal você ter esse contato, de ver alguém que teve a formação crescendo aqui e chegou num ponto que conseguiram voltar então para estar no quadro docente. Essa pluralidade que tem sobre esses vários ambientes aqui dentro, né? Eu tenho 2 filhos aqui, eles andam por aqui comigo, eles vão para o laboratório comigo. Então, meu filho de 11 anos já fez uma boa parte dos experimentos lá do laboratório didático. Eu não cobro o relatório dele, mas ele sabe o que é a física, né? Não são todas as crianças de 11 anos que têm esse contato, né? Que têm essa possibilidade de vir para um laboratório desse, que é extremamente equipado, né? Algo que eu até deixei de falar lá atrás, como o laboratório daqui é bem equipado, o laboratório didático. Até mais do que os laboratórios que eu encontrei de física básica, com certeza aqui é muito bem equipado e muito bem cuidado, né? A gente tem várias coisas lá que foram feitas artesanalmente aqui, né, pelo Paulinho Barbosa, que fazem com que se torne único e muito bem cuidado, né? O laboratório didático nunca deu baixa no equipamento, nunca quebrou equipamentos, mas quando quebrava era consertado. Então, isso é muito rico, né? A gente está nesse ambiente que zela pelos seus bens, que ele quer sempre tomar cuidado e deixa uma certa liberdade, né, para que a gente possa estar sugerindo coisas novas. Eu acho que isso é algo muito positivo. Tinha alguma coisa negativa também? Tá. Não, algo que afeta o nosso dia a dia assim, negativamente é que algumas coisas acontecem e a gente não tem o controle para arrumá-las de maneira rápida. Lá no laboratório de ressonância, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do compressor que quebra e a gente não tem, a Unesp, né, do jeito que é organizado, como um órgão público, a gente não pode simplesmente ligar para a empresa, vem consertar aqui. Às vezes tem verba, às vezes a pessoa até pode vir aqui dar uma olhada, mas tem todo um trâmite que a gente precisa seguir, que
que não tem como escapar disso. Então, muitas vezes a gente acaba ficando parado por como é feito, como é organizado, né? A Unesp sendo um órgão público, né? É super importante que ela seja um órgão público, né? Eu acho que isso traz a autonomia que ela precisa para estar onde ela está hoje, mas tem o viés também que às vezes a gente não tem essa liberdade de consertar as coisas tão rápido quanto a gente gostaria, e isso acaba afetando o nosso dia a dia, não tem como ser diferente, mas a gente sobrevive. Aqui no departamento eu evolui tanto, acho que com a parte pessoal, né? A gente acaba, não tem como, a gente trabalha aqui, como qualquer lugar, a gente trabalha, vive uma boa parte do dia aqui com várias pessoas, então isso vai moldando a gente ao longo do tempo. Minha formação foi muito complementada aqui, né? Eu consegui, por conta da liberdade que eu comentei que a gente tem aqui, de testar coisas novas. Então a gente tem essa liberdade e acaba contribuindo muito, a gente pode testar muito, acaba sendo um laboratório da vida aqui, né? A gente consegue ir experimentando coisas novas, testando, aprendendo, moldando, vendo outras coisas, e isso é muito importante porque em outros lugares a gente não tem como ter essa dinâmica, porque uma empresa, por exemplo, o pessoal geralmente vai revisar lucro, você vai ter o caminho certo já, que já é garantido, o pessoal não vai se arriscar. Aqui a gente tem um pouquinho de liberdade, com as devidas proporções, né? Mas a gente consegue arriscar um pouquinho, testar coisas novas, mas tudo é muito demorado e por conta do que o Fábio falou mesmo, a gente não tem, por conta dos processos de compra e tudo mais, as coisas não são muito rápidas, né? Então esses testes que a gente faz às vezes levam alguns meses, alguns anos, né? Mas é muito bacana isso, acho que é um crescimento pessoal enorme, né? Uma contribuição pessoal sem é difícil de mensurar isso. Eu acho que o que mudou é a maturidade que a gente enxerga as coisas. Também, quando eu vim para cá, eu tinha acho que 26 anos, quase 27. E 13 anos, né, que eu estou aqui. Acho que mudou muito essa visão de toda a universidade, como ela funciona, né? Antes eu tinha a visão como aluno e ela não tem como ser completa, né? Porque a gente não faz, como aluno a gente não toma nenhuma participação de como as coisas são decididas, de como as aulas são organizadas, né? Acho que isso realmente fica por outro lado. E a gente teve contato aqui com muitas pessoas e muitas pessoas nos ajudaram a enxergar como a universidade funciona, né? Por exemplo, quando eu vim para cá, acho que na minha segunda semana, o professor Arne me convidou para ir para Campinas, né? Eu vim de lá e falei, vamos. Eu peguei e fui. Eu não sabia que tinha que pedir para fazer um afastamento para você sair daqui, né? Não sou um aluno, né? Eu já estava contratado, eu tem que pedir permissão, tem que fazer um documento para falar que eu estou indo para lá a serviço, né? Então foi um aprendizado, né? E muitos outros, assim, né? Estar presente aqui com o Bruno, com o Barbosa, né? A gente aprende no dia a dia, né? Dificilmente a gente passa um semestre sem aprender alguma coisa nova e sem estar no mínimo mais resiliente, né? Frente às dificuldades que vão surgindo, né? Tem várias coisas que vão mudando ao longo do tempo, muitas dificuldades, muitas delas financeiras, né? No caso da Unesp, né? Que já passamos, e a gente vai sempre crescendo, né? Com isso. Então esse contato com as pessoas com certeza é o que fez mudar ao longo do tempo desde que eu entrei aqui. Enquanto eu era aluno aqui, a gente tem uma visão bem limitada, né? Porque são perfis diferentes, você tem uma visão, a gente está preocupado com as disciplinas, com as provas, né? Com os trabalhos, com o TCC depois, no fim do curso, e a gente usa os serviços da universidade, mas a gente muitas vezes não para pensar em todos os detalhes, como que tudo aquilo funciona, né? É muito difícil olhar para o todo e enxergar que, porque tudo ali tem pessoas, desde o jardim ali que era bem cuidado e os banheiros limpos, um laboratório de informática funcionando, tudo atualizado, tudo em
em dia, né? Um ou outro quebrado, mas esse um ou outro quebrado muito provavelmente tinham vários outros que foram consertados, né? Então a gente não tem uma visão muito clara de como funciona tudo. A gente vai interagindo aos poucos com os técnicos, com os assessores dos departamentos, mas é uma visão muito pequena, muito tímida, né? Porque o contato é limitado, a gente vai ter mais contato com os professores mesmo, com os orientadores. E quando eu passei a ser técnico, aí é o outro lado. Aí você tenta fazer de tudo com os recursos que você tem para funcionar, principalmente para os alunos, né? Para a parte de ensino, para a parte de extensão, para a parte de pesquisa. Então a gente vai se desdobrando, tentando fazer com os recursos que a gente tem. E a gente tenta entregar o melhor, né? Eu sei que nem sempre é 100% do que todo mundo gostaria, como eu falei, na visão de aluno a gente vê aquela coisa não funcionando e às vezes a gente não consegue ter essa visão do porquê que não está funcionando. Pode ser uma pessoa que está faltando ali, pode ser um recurso que não chegou, ou um equipamento que já teve o seu uso, né? Já teve uma idade ali e ele tem que ser trocado. Então, no momento que a gente virou técnico, assim, eu consigo ter uma visão muito melhor disso, né? E eu acho que é isso, não tem muito mais que acrescentar. Eu vejo uma transição, né, do aluno para o profissional, algo que fosse sair ali do individual para o coletivo. Né? Enquanto aluno de graduação, né, qual era o meu objetivo? Era aprender a estudar as disciplinas, tentar ir bem nas provas, ter boas notas para poder ter mais oportunidades de bolsa. Sempre, claro, né, olhando as coisas que me interessavam, né, fazendo as escolhas de disciplinas eletivas que me agradavam. Mas era sempre ali, olhando as minhas notas. Quando comecei a fazer a iniciação científica, né, fazendo o meu projeto, depois no doutorado, começa a ter uma certa colaboração maior, né, um projeto depende do outro. Então, às vezes, para um aluno poder terminar, o outro tem que terminar alguma coisa primeiro. Então, mas ainda assim acaba sendo muito individualizado. Quando a gente passou a trabalhar como técnico aqui, eu acho que a gente começa a estar envolvido com mais pessoas e mais projetos e tudo meio que vai tendo uma dependência daquilo que você tem que fazer. Então, se eu demoro para fazer uma análise, é alguém que está com um relatório atrasado. Se eu não vou lá arrumar a aula e chego em cima da hora, é a aula que vai ser atrasada porque eu estou arrumando material em cima do tempo. Então, essa visão do individual para o coletivo é o que vê nessa mudança e é um aprendizado, né? Um amadurecimento mesmo, né? Com o tempo que a gente está aqui, que a gente consegue ver, não, isso aqui eu vou priorizar porque tem um aluno dependendo disso, isso aqui eu vou priorizar porque o professor precisa entregar esse relatório. Então, e não tem como a gente estar sempre em dia com todo mundo, né? A gente faz uma série de tarefas enormes, assim, são vários projetos caminhando ao mesmo tempo. Então, assim como não tem como estudar para todas as matérias ao mesmo tempo, não tem como a gente finalizar todos os nossos trabalhos ao mesmo tempo. Então, a gente vem aprendendo, né, sobre como pesar essas coisas para que o coletivo funcione da melhor maneira possível. Sou o Bruno e essa é a minha história. Ou eu sou o Fábio e essa é parte da minha história.